refletir um pouquinho sobre o propósito da transformação. Nós precisamos ser transformados e somos transformados a cada dia. A gente precisa entender como é que funciona esse processo, né? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, 2 Coríntios 5,17 e depois Eclesiastes 3:1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem está sem Bíblia, dá um telão ali, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora Eclesiastes 3:1, por favor. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Vamos repetir esse 3:1, olha só. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus por isso, né? Existe um tempo certo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Então nós vamos começar a nossa meditação falando a respeito disso. Quando a gente observa a natureza, todo ser vivo, né, que existe na natureza, ele passa por um processo de transformação. Se a gente pensa numa semente, por exemplo, a árvore já não nasce grande, passa por etapas. É plantada uma semente, depois vai crescendo, vai frutificando, vai amadurecendo, até chegar no estágio final. Quando pensamos em nós, seres humanos, nós também passamos por um processo para vir aqui à Terra. Existem 9 meses que são chamados de gestação, que é exatamente o tempo de preparação e de formação para que a gente tenha condições de viver fora do útero. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que o próprio Deus se encaminhou de construir coisas e seres que não são totalmente acabados, mas que fazem parte de um processo de transformação e de evolução. Isso acontece conosco. Nós também passamos por um processo de transformação. Um processo que é natural. Todos nós envelhecemos. Não tem como correr disso. Quanto mais o tempo passa, mais velhos nos tornamos. Mas esse processo de mutação, não é uma mutação, né? É uma metamorfose, que mutação muda o ser. A gente se transforma no outro ser dentro de nós, é diferente. Mas esse processo ele não pode acontecer só de uma forma externa. Eu vou ficando velha à medida que o tempo passa. Isso também precisa acontecer dentro de nós. A verdadeira mudança e o amadurecimento, ele acontece de dentro para fora. Não é uma questão estética. Porque existem muitas pessoas que são maduras fisicamente, mas são totalmente imaturas quando se trata do interior. Não é tratado, é cheio de complexos, cheio de traumas, cheio de segurança, cheio de questões que precisam ser trabalhadas por Deus. Então, quando a gente olha para esse processo todo que a natureza traz, o próprio Jesus usa as questões da natureza para explicar grande parte dos seus evangelhos. É assim que ele fala: olha para os lírios, olha para a plantação, olha para isso. A própria natureza vem explicar parte da obra criadora de Deus. Quando a gente abre lá no Salmo 19:1, fala a respeito de quê? Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento as obras das suas mãos. Então nós, enquanto seres humanos, precisamos também passar por esse processo de transformação interna. E o que vai me mudar? Existem situações que mudam a gente. O próprio tempo, experiências com outras pessoas. Quanto amadurecemos nos relacionamentos, na verdade? Seja ele conjugal, seja ele familiar, a gente vai aprendendo a conviver com as pessoas, aprendendo a lidar com as debilidades das pessoas e com as nossas, e a gente com a gente mesmo. Aquela guerra interna que a gente tem, a gente cresce também. Mas eu queria falar de um outro tipo de crescimento, que eu creio que é um crescimento verdadeiro, que é através da palavra de Deus. Amém. Porque não adianta eu ter uma transformação interna, mas baseada somente em relacionamento com pessoas.
Eu preciso ter uma transformação interna, que seja verdadeira, que seja genuína, baseada na palavra de Deus. Então eu afirmo com toda a convicção nessa noite, que só a palavra de Deus é que vai trazer para a gente uma transformação verdadeira em Cristo Jesus. Então, para refletir um pouquinho a respeito dessas coisas, pode preparar o vídeo, por favor, Felipe. Eu queria trazer aqui a meditação com vocês, algo da natureza que vai exemplificar exatamente o que eu quero nessa noite, que é a história da lagarta e da borboleta. Então tem um videozinho que eu vou passar para vocês, para quem não conhece a história da lagarta e da borboleta, e a gente vai entender aqui o que isso tem a ver com a nossa vida. Quando tiver um jeito aí, você pode falar. Enquanto isso eu falo então, né? A lagarta, quando a gente pensa na lagarta, no bichinho lagarta, ela não nasceu para ser lagarta. A fase de lagarta é uma parte do processo que a lagarta vive. Ela nasceu para evoluir. Ela não nasceu para ficar lagarta. Então, quando ela está naquele estágio ali, é parte de um processo. Ela ainda não é o ser que vai se tornar no final. Só para a gente entender o ciclo, nós vamos passar ali no vídeo, mas enquanto não passa, de onde que vem a lagarta? Você já parou para pensar isso? De onde vem a lagarta? Vem da borboleta. A borboleta ela vai colocar ovos nas plantas, nas árvores. Aqueles ovos vão virar lagartas. As lagartas vão comer aquela planta desesperadamente. Quem tem plantação em casa aí sabe que destrói tudo, né? Vai comer desesperadamente tudo que ela encontrar pela reta. Mas aí vai chegar um tempo em que ela para de comer. E ela vai se fixar em algum local dessa plantação. E ela começa a fazer uma força gigantesca. E o seu próprio corpo vai se transformando num casulo. Lembra daquele casulo? Eu falei que de manhã que antigamente minha mãe falava, né, que era veneno, que matava, que saía um bicho que comia a gente. Porque falava que a gente não podia mexer naquele negócio, aquele casulo. E a gente morria de curiosidade para saber o que tinha lá dentro, né, o bichinho que tem pendurado. Aquele período ali é o período de transformação da lagarta, que é chamado de metamorfose. A lagarta precisa passar por aquele período e aí em determinado momento, quando ela estiver pronta, ela vai novamente fazer uma força danada para ela sair do casulo e virar tão bonita borboleta. Então vamos ver o videozinho rapidinho ali para a gente entender esse processo.
aprender um pouquinho sobre isso. Voltando aqui para a nossa reflexão. A lagarta precisa de um milagre para virar borboleta? Não. Ela precisa de quê? Esperar o tempo certo. Entrar no processo de transformação para a lagarta é natural. Toda lagarta, ela nasce com o direito de virar borboleta. Então vai chegar um certo tempo na sua vida que esse processo de casulo é inevitável. Vai acontecer. Mas todas as lagartas viram borboletas? Não. Porque algumas morrem antes de entrar no processo de transformação. Algumas entram no processo de transformação e por falta de nutriente, de energia, morrem dentro do casulo e nunca vão virar borboleta. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Nós também nascemos como um ser em evolução, como uma lagarta, se você quiser pensar dessa forma. E nós entramos também, inevitavelmente, no processo de transformação. Não é porque você é bonito, porque você é feio, porque é pobre, porque é rico. Todos nós entramos. Isso faz parte do processo de amadurecimento do ser humano. Mas alguns de nós viram borboletas e outras morrem pelo caminho. Nós precisamos entender que não estamos no estado em que nós estamos, no estágio em que nós estamos, não estamos no propósito final que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos vivendo fases de transformação, porque nós vamos precisar sair desse casulo que muitas vezes nós entramos de uma forma forte, para que a gente consiga vencer o propósito de Deus estabelecido para nós aqui nessa terra. E aí muitas vezes nós cometemos um erro muito grande, porque nós queremos milagre, nós não queremos o processo. Nós queremos que de uma hora para outra Deus faça assim, ó, plim, e aí eu não sou mais a pessoa ignorante que eu era. De uma hora para outra Deus faz assim, plim, e eu viro uma pessoa super paciente. Não é assim que Deus trabalha conosco. Ele nos coloca em situações, em casulos, para que aquilo que a gente tem de defeito seja trabalhado e forjado em nós. E como nós queremos tudo para ontem, nós queremos ser borboleta, mas não queremos passar pelo processo de transformação da lagarta. Nós queremos o resultado, mas nós não queremos esperar o processo se concluir na nossa vida aqui nessa terra. Não somos assim. E se a gente pensa em alguns personagens bíblicos que passaram por esse processo de transformação, nós poderíamos citar vários, né? Quando a gente pensa no próprio Jesus, gente, Jesus, o Filho de Deus, ele poderia ter vindo nessa terra com todo o poder, com toda a sua glória e acabado com essa terra num piscar de olhos. Mas ele respeitou o processo. Ele veio à terra exatamente como eu e você, através de uma gestação, não tão normal, né, pelos meios de concepção, mas veio através de uma gestação e ficou 30 anos aguardando a hora de manifestar o Evangelho e o poder de Deus. Seguiu o processo. Se a gente pensa em Esther, aquela órfã, não tinha nada, né? Pobretona lá, virou a rainha. Mas não foi de uma hora para outra, ela passou por um processo inclusive de beleza, mulheres. Tem alguns lugares aí que falam, né? Passar pelo tratamento da rainha Esther de beleza. Ai, gente, eu queria fazer assim, ficar bonitona de uma hora para outra, né? Deve ser chique demais. Mas não tem jeito, é um processo. Tudo na nossa vida é processo. Não adianta a gente querer correr dele. Quando pensa em Jacó teve até o seu nome mudado, de tanto que aquele homem, como diz minha sogra, que sofreu e peregrinou, teve seu nome mudado. E José? A gente vê José e fala, nossa, José, o governador do Egito, ótimo, mas ele foi jogado numa cova, sofreu, foi vendido pelos seus irmãos, sofreu uma acusação injusta, foi preso, depois ele chegou até o governo. Mas a gente não olha assim, fala governador do Egito, mas olha o que ele passou. É igualzinho quando você compra uma casa, você deixa de comer na rua, você deixa de viajar, você deixa de fazer as coisas, aí você compra uma casa, alguém fala assim, você viu a casa que o fulano comprou? Só pode estar roubando para ter uma casa dessa. Mas ninguém viu o que você deixou de fazer lá atrás para você poder alcançar, conquistar.
Porque nós queremos ver o resultado. Nós somos pessoas que queremos resultado, mas não estamos dispostos a pagar o preço por passar pelo processo. Davi, olha outro exemplo de quem passou por transformação. Davi do pasto. Foi ungido rei de Israel, passou por tantas dificuldades, matou urso, matou leão, depois enfrentou o gigante, foi ungido. Ele fala, não, agora ele vai ser rei. Não, ele voltou lá para o pasto. Quando chegou o tempo certo do propósito se cumprir, é que ele foi rei de Israel. Aí todo mundo fala, nossa, Davi o rei, mas vai ver o que o cara passou. O problema é que o tempo de casulo nosso é só a gente e Deus que sabe o que a gente passa. Mas quando a gente vira borboleta, fala, nossa, que borboleta bonita. Mas você está voando alto demais, desce mais um pouquinho. Aí a gente começa a lidar com as críticas dos outros. Porque as pessoas só enxergam o resultado da nossa vida. Ah, meu filho passou em medicina, sortudo. Não é sorte não, é estudo, é dedicação, faz parte de um processo. Ninguém quer saber do processo. Nós não queremos perder tempo com o processo. E eu venho nessa noite te falar que o processo na nossa vida, seja ele qual for, é o casulo da borboleta. Pode parecer ruim, mas é necessário. Existem situações na nossa vida que nós passamos que a gente não queria, mas a gente tem que passar, a gente não escolhe. O casulo, vocês viram ali na imagem, é um lugar apertadinho. Imagina o ser que está ali dentro. O que ele sente? Não tem visão de nada, não tem comunicação com o mundo. É um lugar de pressão, apertado, escuro. É um lugar que é só o ser e Deus, é só você e Deus e mais ninguém. Mas por outro lado, esse processo é aquele que te fortalece. É aquele que faz de você uma pessoa melhor. É aquele que te forja. É aquele que te prepara para o mundo que vai vir ali fora. Tem gente que quer fugir do processo. Não foge não. É o que Deus está te preparando para você ser melhor. É o que Deus está preparando para que você execute o propósito dele nessa terra. E deixa eu te contar uma coisa. Deus não mostra para a gente qual é o processo não, tá? Ele muitas vezes mostra qual é o propósito. O processo não. Porque senão a gente corre dele. Imagina José, se Deus falasse para ele, José, você vai ser governador do Egito. Mas, para chegar a ser governador do Egito, você vai ter que passar por isso, isso, isso e isso. Eu falo, não quero não. Ninguém no estado normal falaria, eu quero. É como se Deus falasse com você, eu vou colocar uma doença mortal na sua vida. Você vai chegar à beira da morte. E aí quando você estiver no último momento da sua vida, eu vou te curar para que você seja testemunha para as nações. Vai falar, não, obrigada Deus, eu falo de outro jeito. Porque se Ele nos revela o caminho pelo qual Ele vai usar a nossa vida para chegar no propósito dele, a gente não executa o propósito, a gente vai fugir. A gente não entende os planos do Senhor, mas como nós lemos em Eclesiastes 3, há tempo e há propósito para tudo debaixo dessa terra. Nós não passamos nada nessa terra que não seja de aproveito nosso e proveito de outras pessoas. Tudo tem propósito. Quando você pensa assim, nossa, essa situação não. Aí depois você vai entender que aquela situação Deus te usou para ser fortalecido para poder ajudar outra pessoa. E quando Deus tem propósito na nossa vida, o propósito dele não é só para nós. O propósito dele é para abençoar outros. Porque a gente começa a ajudar pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós passamos. Como que você vai ter autoridade para falar a alguém de algo se você nunca viveu? Como você vai falar com o usuário de droga que é possível sair do mundo das drogas se eu nunca usei? Ele vai falar assim, minha filha, você sabe nem o que você está falando? Agora, se eu fui usuário e consegui sair, eu falo, eu sei o que você está passando. E eu sei que você pode sair porque eu consegui. Olha aí. Eu falei com meu esposo, os dois tipos de problemas, né, digamos assim, que nós mais recebemos aqui na igreja, são os casulos mais fortes que nós vivemos. A questão matrimonial e ferida ministerial. Por que nós recebemos pessoas com essas duas características? Porque é o casulo que a gente venceu. Então nós temos autoridade para falar assim, nós conseguimos sair e você também vai conseguir. Olha aí, glória a Deus. Só entende o casulo quem passa por ele. Só entende o processo de transformação quem passa por ele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Não abre agora não, pode abrir. Em Jó. Nós vamos ver uma história aqui.
ver não. Nós vamos só comentar para ir rapidinho que eu quero chegar nos pontos aqui. Jó 1:20. Quando nós estamos no casulo, enquanto vocês abrem aí, quando nós estamos naquele momento e naquele lugar que é só nós e Deus, só eu e Deus, é só você e Deus, não tem mais ninguém. Aquele período de transformação, aquele período ali que a gente acha que vai morrer. O casulo não é para matar, o casulo é para transformar. Duas coisas que nós vamos revelar quando nós estamos nesse casulo. A primeira delas é a nossa identidade. Quando nós passamos pelo casulo, nós entendemos quem nós somos. E a segunda delas, nós entendemos e sabemos e temos certeza em quem a gente crê. Antes de ler ali Jó, a gente já conhece a história, mas só se tiver algum visitante aqui não conhecer, a Bíblia diz que Jó era um homem bom, era um homem íntegro, era um homem cheio de posses, era rico, possivelmente um dos mais ricos daquela época. Tinha uma família abençoada, uma casa feliz, tudo ia de vento em polpa. E aí um belo dia a Bíblia diz que o diabo chega até o Senhor e fala assim, aí o Senhor fala com o diabo, você está vendo meu filho? Você está vendo Jó? E o diabo vira para ele, igual muitas vezes nós fazemos, e fala assim, mas servir a Deus igual ele serve, é fácil demais, ó. Um homem que é bom, um homem que não tem problema, um homem que tem tudo, é rico, qual é a dificuldade dele em servir a Deus? E aí Deus fala assim, então tá bom, faz o seguinte, tira tudo dele, tudo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. E aí no primeiro momento a Bíblia diz que Jó recebe a notícia de que todo o seu gado morreu. Recurso financeiro, era rico, agora já não tem mais, é pobre. Imediatamente vem a outra notícia. Veio o vento dos 4 cantos e derrubou a sua casa. Imagina que era uma mansão. Derrubou, caiu tudo, não sobrou nada. Então agora ele já não tem a sua questão econômica e financeira mais, já não tem a sua casa. E para piorar a situação, recebe a notícia que os seus 10 filhos morreram de uma só vez. Que processo difícil. Um homem que tinha tudo e num piscar de olhos não tem mais nada. Nada. Porque a gente ainda pensa assim, mas se perder só a questão financeira e a casa, dá um jeito, constrói, mas ele perdeu os 10 filhos. Imagina um homem agora pobre, sem sustento, sem teto, sem filhos, e ele teve que enterrar tudo num dia só. Eu fico pensando o que eu faria numa situação dessa. E eu acho que não seria diferente do que você faria. Nós reclamaríamos, murmuraríamos, Deus, por que comigo? E aí uma frase, né? O que eu fiz para merecer? Jó não fez nada para merecer isso. E aí eu venho te falar que o processo, o casulo que nós passamos, não é castigo, é para nos fortalecer. E aí o que mais me chama a atenção, que agora é onde eu pedi para vocês abrirem. Quando Jó recebe todas essas notícias, ao invés de fazer o que nós faríamos, olha o que ele faz. Ao ouvir tudo isso, que acabou tudo na vida dele, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça em sinal de humilhação, né? Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Na minha versão fala assim, ele rasgou o manto, rasgou as vestes, raspou a cabeça e adorou. Gente, quem que adora a Deus numa situação desastrosa dessa? Quando Jó tem essa atitude de adorar a Deus no meio da dificuldade, no meio da confusão, ele revela quem ele é. Jó era um homem que era adorador. A nossa identidade com Cristo não depende de circunstâncias. Do mesmo jeito que ele era adorador antes, agora ele permanece. As circunstâncias externas, por piores que sejam, não afetam quem ele é. E nós? Na hora que começa a apertar o círculo, começa a fechar, o que a gente faz?
Ou a gente murmura, ou a gente, perna para quem tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sem prensa, não tem azeite não. Sem prensa, você é só azeitona. Mas quando você é prensado, algo valioso de você é extraído. O problema é que nós não queremos a prensa. É no momento do casulo, é no momento da dificuldade que nós revelamos ao Senhor quem nós somos. E não é uma revelação só ao Senhor, não, é o mundo, as pessoas veem quem nós somos. Na primeira dificuldade que tem, muitos voltam para o lugar de onde vieram. Ah não, aqui na igreja está difícil demais. Servir a Deus é difícil demais. E aí voltam para o mundo dos prazeres, do homossexualismo, dos vícios, das drogas. Porque aparentemente neste lugar vai ter uma vida mais fácil e mais feliz. Mas se você fizer isso, você nunca vai virar uma borboleta. Você sempre vai ser a lagarta. Porque você não aguarda o processo de transformação que Deus tem para a sua vida. E o versículo 21. Olha só, depois que ele adora a Deus diante disso tudo, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. O que é aquilo ali? Linguagem de anjo? É Deus, né? É a tradução ali de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, Jó dá uma lambada na gente, mas com força. No meio da dificuldade ele adora. E aí depois ele mostra em quem ele crê. Ele tem certeza em quem ele crê. Lembra que eu falei dos 2 passos? Quem nós somos e em quem nós acreditamos? Olha o que ele fala ali. Perdeu tudo, Jó. Tipo assim, gente, eu vim ao mundo sem nada. Se eu voltar sem nada, qual que é o problema? É do jeito que eu vim que eu estou indo. E aí mais, louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra que Jó, no seu coração, aceitou o propósito que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia diz que ele superou a perda. Há um monte de controvérsias, eu não quero entrar nessa questão, né? Mas o que a Bíblia diz é que ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. E algumas pessoas sempre me questionam: mas eu não queria perder 10 filhos e depois ter 20. Eu também não, gente, mas a gente não precisa entender todos os propósitos de Deus, não, a gente só tem que viver. Nós estamos numa geração que a gente quer saber o porquê. Deus não quer te falar o porquê. Deus falou não, não é não. Eu comentei aqui a respeito disso. Eu sou de uma geração, quando a gente comentava alguma coisa, a mãe só fazia assim, uma rabada de ouro. Sabe o que é rabada de ouro? Aquela meio no canto assim. Não precisa falar mais nada, você já gastava o seu canto e já sabia que aquilo que você falou não foi oportuno para a situação. A gente, calava. Mas agora a gente está numa geração que quer respostas. Aí você fala com o menino assim: não vou te dar isso. Por quê? Porque eu não vou te dar. Mas por quê? Não, mas não é resposta. Por quê? Nossa, e aquilo vai pesando a gente. Aí a gente tem que pegar, né, chinelinho de vez em quando para poder aprender. Mas o que eu quero mostrar para vocês que é mais ou menos o nosso relacionamento com Deus. Você tem a obrigação de explicar tudo para o seu filho? Não. Você sabe o que você está fazendo e o que é melhor para ele. Ele não precisa entender o porquê. Ele precisa obedecer. Assim somos nós com o Senhor. E às vezes Deus está nos colocando em situações e a gente fica: por quê? Por que eu? Eu sou o pior dessa terra. Ai meu Deus, por que eu? Por quê? E Deus está falando: não, eu não vou te falar. Existem propósitos que não são revelados, porque senão você corre. Deus não é bobo de te falar para você correr, não. Ele vai esperar para você passar por ele. Então tem situações da nossa vida que a nossa função é sobreviver, não é entender. Não é questionar. Se você quiser questionar, muda a pergunta então. Não pergunta para Deus por quê. Pergunta para Deus para quê. Porque o que você está passando tem um propósito específico nessa terra. Então aprenda a obedecer. Ah, eu não concordo. Gente, não é para concordar. Eu não entendo. Não é para você entender. É para você sobreviver e obedecer. Só. Quando nós aprendermos a ter essa atitude diante de Deus, a mesma atitude de Jó, de obedecer a Deus e entender quem nós somos e quem Ele é, os nossos problemas se resolvem quase que instantaneamente. O problema é que nós estamos no casulo, estamos na dificuldade, e ao invés de obedecer e de aceitar o propósito, nós estamos querendo sair dele.
E aí Deus não faz o que Ele quer na nossa vida, nós não chegamos ao propósito final, e aí a gente fica enclausurado dentro do casulo. E aí nós vamos ver o que acontece, né, quando a gente fica enclausurado dentro do casulo. Então, voltando na história aqui da borboleta e da lagarta. A borboleta, ela é linda. A gente vê num monte de lugar, né? A gente desenha. Alguém já viu alguma lagarta? Desse jeito da borboleta? Vou colocar um quadro lá na minha sala de uma lagarta. Não. A lagarta é feia. Se alguém gosta aqui, tudo bem, né? Eu acho feia. A borboleta é linda. Mas só é borboleta porque superou o casulo. Se ela não tivesse superado o casulo, ela nunca seria uma borboleta. Assim também foi com Jó. Jó, nós só conhecemos a história dele aqui na Bíblia 4.000 anos depois, porque houve superação. Porque a gente não ia contar a história assim, Jó foi um homem bom, ele era super rico, tinha tudo de bom e do melhor na casa dele, 10 filhos maravilhosos, ele sacrificava a Deus nas madrugadas pelos seus filhos e amém. A gente não vê isso na Bíblia, não. A gente só entende a história de Jó e se conecta à história dele porque houve superação. Olha aí. Ninguém quer escutar a pessoa que é vitoriosa 100%. Porque fica chato pra gente, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você fica assim, não, igual o Jó lá. Você é bom demais viver, ué. Você vai reclamar de quê? Ou ninguém também quer escutar pessoas que são perdedoras. Ah, fulano perdeu isso, perdeu aquilo, tá arrastando até hoje. Que diferença faz? Nenhuma. Mas as pessoas querem ouvir histórias de superação. Olha aí. Eu passei por isso, mas eu venci. Eu passei tal situação, mas eu estou aqui. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o problema de eu voltar nu para essa terra? Porque foi assim que eu vim. Problema nenhum. Está tudo empatado, 0-0. O problema é que nós, mais uma vez, queremos ser borboletas sem passar pelo processo do casulo. Sem o processo de transformação, não se vira borboleta. Então, algumas questões aqui que eu anotei que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas, cada um tem o seu tempo de casulo específico. Assim como na lagarta e na borboleta, cada espécie tem o seu tempo de transformação. Assim também é na nossa vida. E o tempo, deixa eu te falar uma coisa, não somos nós quem definimos, é o Senhor, o tempo é dele. E a gente quer que acelere o processo. Só que quando a gente acelera o processo, a gente causa estrago. Pensa num bebê de gestação de 9 meses. Se ele nasce antes da hora, tem problema. Ou ele morre, dependendo da quantidade de meses que tem, porque não consegue sobreviver, não está preparado para o mundo lá fora. Ou se nasce quase no final da gestação, mas ainda não está no período, ele nasce prematuro. Prematuro. Exige um cuidado maior, exige um auxílio externo para terminar ali o processo de amadurecimento. E está cheio de crente prematuro por aí, viu? Qualquer coisinha fere, qualquer coisinha amarrota, qualquer coisinha eu vou sair, qualquer coisinha sai. O problema não é quem está fora, não. O problema é você que saiu do casulo antes da hora. O problema é você que não deixou Deus trabalhar e forjar na sua vida um caráter forte e permanente que precisava para ter a vida aqui fora. Um outro exemplo, se a gente pegar uma fruta fora do tempo, dá para comer? Não dá. A gente precisa aguardar o tempo certo de cada coisa. E Deus respeita o tempo, nós aqui não. Porque nós vivemos numa geração super imediatista. A gente quer tudo para ontem. Quanto tempo que demora? 1 hora. Ah, não posso perder tempo não. A nossa fala agora é essa. Eu não posso perder tempo. E aí quando vem para a casa de Deus, para a obra de Deus, o discurso não muda. Eu não posso perder tempo. Você precisa passar por um processo. Eu não tenho tempo. É assim que a gente fala com Deus. Só que independente se você tem tempo ou não, assim como na vida da lagarta, é automático entrar no processo de transformação, na nossa vida também é. Então você tendo tempo ou você não tendo tempo, você vai entrar no casulo. Aí a questão não é como entrar, a questão é como você vai sair. Se você vai sair no tempo certo para ser forte e preparado, ou se você vai nascer prematuro para dar trabalho para outros. Porque o crente prematuro, ele dá trabalho para outros. Ele não consegue cuidar nem de si e ainda exige um outro para poder cuidar dele. Aguarde o tempo de Deus. Aguarde até o fim. Aguarde
Aguarde para que você saia do casulo fortalecido para o que vem depois no pós-casulo. Uma segunda questão aqui para a gente falar. A transformação ela vem de dentro para fora. Mudar o externo é muito fácil. Muito fácil. Um bom salão que não diga, né, Silvana? Você muda rapidinho, você sai lá da cor que você quiser. Mas mudar o interior não é tão fácil assim. O processo de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É ao contrário. E se nós não mudamos o nosso interior, o nosso exterior vai, querendo ou não, surtir efeito daquilo que a gente é por dentro. Não tem como, você não consegue, por muito tempo, mascarar, usar uma máscara, né, para tampar aquilo. Então, faça conforme a vontade do Senhor na sua vida. Vocês viram o casulo ali na imagem? Se eu chegar lá no casulo, quiser ajudar a borboleta e abrir o casulo, o que eu faço com ela? Eu mato. Onde eu quero chegar aqui? Existem situações que não precisa de ajuda de fora, é você com Deus. Porque tem coisa que os outros nos ajudam, não é? Você está com 10 quilos de batom, alguém fala assim, ó, é sujo. Você vai lá e dá uma limpada. Mas existem situações que o outro não pode te ajudar. Uma dor de barriga terrível. Aí você grita, me ajuda como? É você e o banheiro. Não tem como ninguém te ajudar. Assim também é na hora do casulo. Se alguém vai tentar te ajudar, te atrapalha. Porque se eu abro o casulo para poder dar uma ajudinha, eu mato o ser que está lá dentro. Eu não ajudo. A mesma coisa acontece com o ovo, quando o pintinho está nascendo. A gente fica doido, né? Lá na casa da mamãe tinha uns pintinhos. Ela sempre chocava, a gente ficava doido quando estava na hora, marcava, porque a gente queria ver, era muito legal. Como é que o pintinho saía lá de dentro? Ele picava o negocinho lá de dentro, aí dava aquela aberturazinha e ia comendo até ele sair, já saía todo serelepezinho. Mas gente, que negócio legal. E a gente ficava olhando lá os bichinhos até todos nascerem. Se eu quiser ajudar, ir lá e abrir o bichinho, eu mato, eu não ajudo. Então, tempo de casulo é tempo de você estar a sós com Deus. Não adianta pedir ajuda. Não adianta pedir socorro. Porque no muito a pessoa que passou por esse casulo vai falar com você assim, ó, aguenta firme, que você vai sair. Mas o que passa lá dentro é só você, é um lugar que Deus prepara para você. Então tenha calma. E permita ser transformado. Nunca fuja do propósito de Deus para a sua vida, por mais doloroso que ele seja. Quando a gente está no momento do casulo ali, é momento da gente lidar com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com os nossos traumas, com os nossos complexos. É hora de entender um pouquinho dos nossos sentimentos. E aí quando a gente sai, a gente começa a lidar com o sentimento do outro. Se eu não sei lidar com o sentimento do outro, é porque eu não aprendi no casulo a lidar com os meus. Eu dei o exemplo aqui da criança. Em casa o Arthur agora passou dessa fase. Mas Giovana falava com ele assim, você é feio. Aí o que a criança faz? Chora. Eu sou feio. Aí vem, mãe, eu sou feio. Fala, meu filho, você é feio? Não. Então pronto, acabou a lágrima. Precisou de alguém de fora falar com ele que ele não era. Assim somos nós também. Tudo que os outros falam a nosso respeito nos atinge. Agora, quando a gente sai do casulo, se alguém falar com você assim, você é feio, vai daí. Que diferença vai fazer pra mim ser feio, ser gordo, ser magro? Agora, quando você fica cheio de negocinho, falou do meu cabelo, falou do que. Gente, quando você sai do casulo e você sabe quem é você, a opinião do outro não te importa muito mais, não. Olha aí. O que o outro pensa a respeito de você pouco importa, porque você sabe quem você é. E às vezes a gente fala assim, né? Tá falando que eu sou feio porque é invejoso, que eu sei que eu sou bonito. Então, azar que eu vou pensar, azar do que vai achar de mim. Eu sei quem eu sou, mas se eu não tenho a minha identidade bem definida, um fala que eu sou feio, eu choro, o outro fala que eu sou magro, eu choro, o outro fala que eu sou gordo, eu choro. Aí eu vou entrando no complexo, eu vou entrando para dentro do meu quarto, aí eu vou fazer um casulo para mim, não saio dali mais, né? Aí eu vou virar uma lagarta enjaulada. A mesma coisa em relação ao nosso Deus. Quantas afrontas nós escutamos? Se o seu Deus fosse bom, ele fazia isso. E no começo a gente sentia aquela coisa, ai meu Deus, quando a gente sabe em quem a gente crê,
O outro falar uma coisa dessa, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu sei o que ele pode fazer. Eu sei o poder que ele tem sobre a minha vida e sobre todas as coisas. É por isso que nós precisamos passar por este processo de casulo e não podemos correr dele. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Eclesiastes 10:10, uma outra característica que o casulo tem nas nossas vidas. Eclesiastes 10:10. Quem não achou já está ali, olha. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Só essa partezinha ali. Uma outra característica que Deus faz conosco no casulo, Ele afia o nosso machado. Olha aí. Ele vai afiar o nosso instrumento de trabalho. Quando a gente pensa no machado sem corte, você tem que dar quantas machadadas para você arrancar uma árvore do lugar? Exige muito mais força sua. Mas se você para e afia o machado, rapidinho você faz aquilo que precisa ser feito. É o nosso período do casulo. De repente você está tentando lidar com a situação com o cajado ali sem corte, está tentando, cansando porque está gastando esforço, energia, e não está resolvendo nada. E aí Deus fala assim, vem cá, deixa eu te colocar dentro desse casulo, deixa eu afiar o seu machado. Porque quando você sair daqui, rapidinho você vai estabelecer aquilo que eu tenho para a sua vida. Então é tempo de Deus afiar o nosso machado. Uma outra característica, sem alimento não há transformação. Lembra que eu falei com vocês e passou aqui no vídeo também? Que a lagarta, enquanto ela está no estágio de lagarta, ela come tudo que ela acha pela reta. Tanto que quem tem plantação vai lá e tira, que não acaba com tudo. Né? Ela come desesperadamente. Por quê? Porque quando ela entrar no estágio de casulo, ali ela não come mais. Ela só vai absorver os nutrientes e a energia que estiver armazenada no seu corpo. O que eu trago para a nossa vida enquanto cristão? Coma a palavra de Deus. Coma. A Bíblia diz lá em Mateus 4:4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quando o momento de casulo chegar na sua vida, que chega, é inevitável, você precisa ter um armazenamento da palavra dentro de você. Quando a gente olha lá no Salmo 119:1, o que Davi fala? Guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se nós estivermos alimentados na palavra, nós estaremos prontos para atingir a nova etapa, que é a de transformação. Mas se nós não tivermos alimento suficiente, nós vamos morrer. Lembra de Jesus no deserto? Quando o diabo veio tentá-lo, ele poderia ter lançado um raio, sei lá o que, e acabado com o demônio. Mas ele venceu a tentação, foi através da palavra. Glória a Deus. Quando a tentação chegar na sua vida, use a palavra. Mas como que eu vou usar a palavra se eu não sei a palavra? Como que eu vou me alimentar da palavra se eu não leio a palavra? E aí nós temos várias desculpas, né? Eu não entendo nada. Ai, me dá um sono. Gente, essas desculpas já caiu. Você não entende nada. Quando você compra um celular novo, você entende como é que funciona o processo? Não. E aí o que você faz? Você vai ter que ficar lendo o manual, então vai ter que ficar fuçando até você descobrir tudo. Rapidinho você descobre como é que faz, tudo entende. A gente só não tem essa desculpa, né? Quando a gente não tem interesse por aquilo que a pessoa está falando. É melhor falar assim, eu não quero ler, não faz diferença para mim. Mas eu sinto em te dizer que quando chegar no seu processo de transformação, se você não estiver alicerçado e alimentado na palavra, você não consegue. Olha aí. Você vai morrer de fome, porque a palavra não está em você. Então se alimente da palavra, participe da palavra, viva a palavra, para que quando o momento mal vier, você ter recursos de alimento no seu coração para poder vencer essa tempestade. Porque o casulo para nós é uma tempestade, é um momento de guerra interna, de conflito, mas é de amadurecimento. Um outro ponto importante, nós já estamos caminhando para o final. A visão e a relação com o outro muda. A lagarta arrasta, a borboleta voa. Eita Deus, olha aí. Então se a gente pensa em relação à visão, se eu sou lagarta, a minha visão é de baixo para cima, mas a visão da borboleta é de cima para baixo. Olha aí. Quando você sai do casulo, transformado, o seu patamar, o seu nível de transformação, o seu nível espiritual é outro.
Se alguém fala com você assim, você não vai conseguir enquanto você é lagarta. Vai falar assim, eu não consigo mesmo não. Mas se você é borboleta, você fala assim, peraí, eu já estou vendo lá na frente, eu vou. Porque a sua visão amplia. É uma outra dimensão espiritual em que você vive. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que eu falei do relacionamento com as pessoas? Porque lagarta não anda com borboleta não. E nem borboleta anda com lagarta. Eles fazem parte de um habitat diferente. A lagarta só fica rastejando aqui na terra. E a borboleta está alcançando altos voos. Então se você é borboleta, pode ser que lagartas estão andando com você. Isso não vai dar certo. Olha aí. Ou ela aguarda o processo para se transformar em borboleta e vocês voarem juntos. Ou então você vai ser morto. Sabe por quê? Lagarta a gente pisa. Borboleta a gente não pisa. Mas se você é borboleta e quiser viver como lagarta, alguém vai pisar em você. Quando nós estamos como borboletas, não há nada que nos segure. Não há nada que é difícil, que é impossível para nós. A gente não tem medo mais de voar, a gente não tem medo de arriscar, porque nós já superamos o período de casulo. Tem gente que está vivendo como lagarta. Eu falei que de manhã que lagarta só faz duas coisas: come e faz o número 2. Caga, né, gente? Só isso que a lagarta faz. Só. Agora, você já viu algum cocô de borboleta? Não. Por que a gente não vê? Porque não está no mesmo nível que a gente. A lagarta a gente só identifica por causa do cocôzinho. Eu tenho um pé de coco lá em casa. Alto, a gente não vê lagarta, mas a gente consegue detectar a sujeira do chão. Aí falou, tem lagarta. A gente vai detectar porque a gente vê no chão. Agora a borboleta parece que nem faz o 02, né? Que a gente nem vê, né? Fica voando, linda, maravilhosa. E aí a gente tem que escolher se a gente quer ser lagarta ou se a gente quer ser borboleta. E tem que avaliar as pessoas que estão andando conosco, porque nós não vamos conseguir viver no mesmo nível sendo espécies diferentes. Engraçado, né? Espécies diferentes, mas dentro da mesma espécie. E para finalizar, essa história toda que nós falamos aqui é uma metáfora para a nossa vida espiritual. Nós passamos exatamente por esses estágios. Nós passamos exatamente por esse processo de metamorfose que a lagarta passa. E Deus quer fazer de nós, não lagartas, mas borboletas. O estágio que nós estamos pode não ser o estágio final da sua vida. Ele quer trabalhar em você. Ele quer te forjar, Ele quer te amadurecer, Ele quer te preparar para que você chegue ao final, para alcançar o propósito dele para você. E para a gente fechar, 1 Coríntios 15. Quando que começa esse processo nosso? O natural começa quando a gente nasce. À medida que a gente nasce, quando chegar lá no final, a gente já vai ter envelhecido. Normal. Quando que surge esse processo nosso na vida interior? 1 Coríntios 15, 51 e 52, olha lá. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados.